Louvado seja o teu nome, Jesus, para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja rendido a teus pés, meu Pai. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos que têm costume de assistir às nossas meditações na palavra do Senhor Jesus, e damos início neste dia a mais um trimestre desse ano de 2020, né? Graças a Deus, feliz na presença de Deus por tudo que o Senhor Ele tem nos proporcionado, né, irmão? Feliz por ter conhecido o seu Evangelho, a palavra da sua salvação, né, irmão? Feliz pelo Senhor ter revelado a graça do seu Evangelho no nosso coração e ter nos permitido, né, irmão, receber a Cristo como nosso Salvador, que é o nosso maior ganho, o nosso maior presente que o Senhor poderia nos dar a cada dia de nossas vidas, né? Graças a Deus, irmão, muito feliz por estar mais uma vez gravando aqui essa meditação na palavra de Deus. Muito bem, né? Sem perda de tempo, é uma lição introdutória, geralmente essas lições são muito longas, pois nós trazemos assim uma base mais aprofundada por se tratar da primeira lição, né, irmãos? Então os irmãos tenham assim um pouco de paciência, quem for assistir o vídeo, tire um tempo livre, né? Porque o vídeo é longo, eu não faço assim a aula pela metade, né? Eu levo a aula até o final e nós queremos fazer o trabalho completo, o trabalho do Senhor, né? Quero agradecer aqui a todos os irmãos que oram por nós, que nos apresentam em oração, né? Quero mandar aqui um abraço para o nosso irmão Cícero Lima. Estivemos com ele confortando os nossos irmãos que teve a sua esposa dormiu no Senhor. E nós estivemos ali naquele porteiro fundo, né? E ali nós nos encontramos, né? Fazia alguns anos que não nos víamos. E naquele momento que estávamos confortando o nosso irmão, nós podemos nos rever ali na presença de Deus, né? Pai do Senhor, irmão Cícero, que o Senhor Jesus continue te abençoando tua família poderosamente, né? Graças a Deus, meus amados, também a participar a todos os irmãos que eu revi lá naquele funeral, né? Graças a Deus. Sem perda de tempo, uma lição 1 para 5 de janeiro de 2020. O título da lição, né, é Adão, o primeiro homem, né? O textuário da nossa lição está escrito assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Muito bem. Houve aqui uma abreviatura desse versículo, mas tudo bem. É Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Né? A verdade prática diz assim: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas, né? Então nós vemos que aqui o nosso pastor, comentarista da lição, vou já apresentar ele devidamente, né? Ele diz que o Senhor ele não é só o Criador, né? Ele também é o mantenedor. Muito bem. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, né? Que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 8, que diz assim a santa e eterna palavra de Deus, né? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados. Esse é o versículo 1. Versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7 a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo
e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Versículo 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8, que é o último versículo dessa leitura sugerida pelo nosso pastor, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado, né? Graças a Deus, né, amados? Está aqui a nossa leitura bíblica em classe, né? Onde todos os nossos professores, descendentes, todos os irmãos que vão ministrar essa lição estão debruçados em suas mesas com a sua lição e a sua Bíblia, meditando nesse texto sagrado, né? Graças a Deus. Os hinos sugeridos para o próximo domingo é o hino 112, o hino 124 e o hino 48, né? Umas bênçãos do céu. O objetivo geral da nossa lição é expor o ser humano e a coroa, expor o ser humano é a coroa da criação de Deus. Então esse é o objetivo geral, é apresentar o ser humano, né? Não apenas um homem, mas o ser humano, né? Ou seja, a humanidade, né? Como uma obra-prima da criação do Senhor e a coroa da sua obra da criação, né? Mas nós temos aqui, amados, uns objetivos específicos, né? Para a nossa meditação e aprendizado, né? O primeiro objetivo é apresentar as características e os objetivos da doutrina bíblica do homem, né? Então, quais são suas características e objetivos, né? Segundo, descrever a criação dos céus e da terra. Terceiro, mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano. Quarto, né? Conceituar, conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem, né? Muito bem. Lido aqui agora os nossos objetivos da lição, nós queremos ler a síntese dos tópicos da lição, né? A primeira síntese do primeiro tópico da lição, que é o resumo de tudo que está escrito, diz assim: a doutrina bíblica do homem é o estudo sistemático das verdades bíblicas em relação ao ser humano, né? Muito bem. A segunda síntese do segundo tópico da nossa lição diz assim: segundo as Escrituras, Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Não existe um outro processo de criação a não ser, né, o poder criador do nosso Deus, né? Muito bem. A síntese do tópico 3: o ser humano não é um detalhe que surgiu por acaso no universo, mas é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Isso é muito importante a gente conceituar e ensinar isso na nossa classe, né? Mas vamos trazer agora a devida apresentação do nosso amabilíssimo pastor, comentarista da lição, né? O nosso pastor, irmão, o comentarista dessa lição, desse trimestre, dos próximos 3 meses, é o consultor teológico, né, da CPAD, pastor
Claudionor de Andrade, né? Ele é escritor, inclusive eu tenho várias obras dele, graças a Deus, né? Eu tenho até um livro no comentário de Gênesis, inclusive eu recomendo aos irmãos que os professores que comprem esse livro, ele vai realmente dar um apoio muito grande, né? O pastor Claudionor de Andrade, ele é escritor, conferencista, consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? Então vamos agradecer a Deus, fazer uma oração de agradecimento pela leitura da palavra, né? por esse mestre que inicia, e também apresentar o nosso pastor na presença de Deus, nosso comentarista, né? E toda a obra de ensino, né? Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jeová Elohim, entramos agora mais uma vez na Tua presença, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, para Te apresentar, meu Pai querido e amado, esse trimestre que inicia em várias escolas e em vários lugares, Senhor. Todos nós estaremos esse trimestre ensinando e meditando na Tua palavra, Senhor. Abençoa o pastor Claudionor de Andrade, o Teu servo, Senhor, que Tu tens usado, Senhor, para trazer esses ensinos maravilhosos para nós, a explanação da Tua palavra, Senhor. Continue abençoando o ministério do Teu Filho, a sua saúde, a sua família, Senhor. Dê graça a Teu servo, meu Pai, para que continue, Senhor, assim, nos alimentando com a Tua palavra, nos alimentando com o maná, Senhor, do pão da vida que é a Tua palavra, Senhor. Pai, abençoa todos os superintendentes de escolas bíblicas dominicais, Teus filhos, Senhor, abnegados, dedicados ao trabalho do ensino da Tua palavra, Senhor. Abençoa todos os nossos professores, todos os secretários, todas aquelas pessoas, Senhor, que estão envolvidas direta e indiretamente com a obra de ensino, Senhor. Abençoa a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Senhor. Abençoa seus funcionários, abençoa essa editora de uma forma, Senhor, poderosa, Pai. Abençoa também todas as editoras, Senhor, que editam a Tua palavra sem alteração, sem adulteração, Senhor, mas fiel ao texto da Tua santa palavra. Pai santo e amado, abençoa os nossos ministros do Evangelho, os Teus filhos, Senhor, que nos alimenta com a Tua palavra, os Teus filhos, Senhor, que ministra para nós, Senhor, o ensino genuíno da Tua palavra. Abençoa os nossos evangelistas, abençoa os nossos presbíteros, diáconos, Senhor, auxiliares. Abençoa, Senhor, toda a Tua obra. Abençoa nossas dirigentes de ciclo de oração, de consagração, as nossas visitadoras, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa toda a Tua obra, Senhor. Espírito Santo, e convida, Senhor, todos os Teus filhos para que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, Pai, todos os Teus servos que estão matriculados ali naquelas cadernetas, como aluno, como professores, como obreiros do Evangelho ali para Te servir, que estejam todos presentes, Senhor, com o único objetivo, meu Pai, de meditar e aprender a Tua palavra. Pai Santo, tudo Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, crendo sem duvidar, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, para os irmãos que ainda não viram e para as pessoas não crentes que não conhecem a nossa lição, essa é a nossa lição, né? Inclusive nós vamos trazer aqui uma abordagem sobre essa capa, né? Que essa capa ela traz uma mensagem muito importante, né? Uma elucidação muito importante sobre essa capa, que ficou muito bonita, né, irmão? Essa capa ela ficou inspiradora, né? Depois que nós passamos aqui para os irmãos, né? Eu acredito que vários irmãos já meditaram nessa capa, né? Mas nós apenas queremos trazer assim essa meditação, né? Já fizemos essa introdução, a apresentação da lição e essa oração para receber da parte do Senhor liberdade para falar a sua santa e eterna palavra, né? A respeito da sua palavra, né? E queremos já dar início, né, à nossa meditação, trazendo sobre a doutrina bíblica do homem, né? Então vamos dar aqui um detalhamento da doutrina bíblica do homem, né? A doutrina bíblica do homem, nós começamos a estudar ela
com a pergunta, né, que Davi fez no Salmo 8 e no versículo 4. Né? Davi disse: quem é o homem mortal para que te lembres dele? Né? E o filho do homem para que o visites? Davi fez esse questionamento para Deus. Né? Quem é o homem, né? Esse homem mortal? Não é isso? Então Davi ele fez esse questionamento, essa pergunta para Deus. Né? Ele faz duas perguntas. Né? A primeira é: quem é o homem mortal para que te lembres dele? Né? E a segunda: o filho do homem para que o visites? Então aí está essa grande pergunta. Né? E aí estende-se com mais simplicidade quando nós dizemos assim: quem é o homem? Né? Que é a parte principal. Quem é o homem? Muito bem. Graças a Deus. No discorrer dessa lição, nós vamos realmente falar sobre a doutrina do homem. Né? Muito bem. Mas nós queremos dar uma breve palavra aqui sobre a capa desta lição, que muito me inspirou. Fiquei interessado, inclusive fiz até uma pesquisa sobre essa capa, porque eu achei ela muito inspiradora. Né? Como uma pintura, né? É uma pintura não é uma foto editada assim, é tipo uma pintura, né? Muito bem. A capa da nossa revista do trimestre, irmão, apresenta uma ilustração do cego Bartimeu, né? No momento em que o Senhor Jesus Cristo cura o cego Bartimeu. O cego Bartimeu nessa capa, irmão, ele representa a humanidade sem Deus, cega, né? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, né, cegou o entendimento dos incrédulos, né, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus, né, conforme nós encontramos lá em 2 Coríntios capítulo 4, né, esse irmão. Então, o cego Bartimeu, ele está aqui representando, né, o homem caído, né, que ao encontrar Cristo, os seus olhos espirituais são abertos novamente, né? Muito bem. Então, essa é a definição da capa da nossa lição, né? Inclusive, a passagem do cego Bartimeu, ela está nos 3 evangelhos sinóticos, né? Em Mateus capítulo 20, versículos de 29 a 34, em Marcos capítulo 10, versículo de 46 a 52, e em Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. Então, essa passagem, ela é bem interessante, né? Muito bem. Já apresentamos o nosso comentarista e vamos dar agora uma definição, né, da doutrina do homem. Vamos trazer uma definição da doutrina do homem, né? O termo técnico que indica o estudo do homem é a palavra antropologia. Eu quero fazer aqui, antes de fazer a completude dessa definição, dizendo para os irmãos que existe a antropologia, né, científica, secular, e existe a antropologia bíblica. Nós vamos estudar a antropologia bíblica, tá certo, irmãos? Então, não vamos estudar a antropologia científica, secular, né? Para não misturar as coisas, não é isso? Muito bem. O termo técnico que indica o estudo do homem é antropologia bíblica, viu, irmãos? Esta é a combinação de duas palavras, antropos, né, e logos, que dá o sentido de antropologia, que em grego significa literalmente estudo do homem. As escrituras apresentam o homem, meus amados, como a obra-prima da criação de Deus, né? Então aqui está essa definição, mas queremos ainda nos aprofundar um pouco mais, né? O relato de Gênesis sobre a origem da humanidade, né, é a fonte de autoridade, né, e informação para o cristão, viu, irmãos? Isso é muito importante, né? Nós não buscamos em nenhuma outra fonte informação antropológica, né, para trazermos o ensino bíblico, né? As teorias materialistas sobre a origem da humanidade, né, como o epigênese, né, e o alegado processo evolutivo, não são cristãos, né, incluindo a teoria contrária da evolução, né, teísta. O livro de Gênesis, ele apresenta, né, um relato fundamental, né, para a origem do homem, no capítulo 1. E no capítulo 2 é a explanação ou a expansão do capítulo 1. Então não há contradição entre o capítulo 1 de Gênesis
e o capítulo 2 de Gênesis. Apenas o capítulo 2, ele traz a expansão, a explanação do capítulo 1, né? Muito bem, né? É muito importante isso. A história da origem do homem, irmão, do primeiro homem, aliás, é uma afirmação clássica da antropologia judaica cristã, que é a antropologia bíblica, como eu falei, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem, né, do pó da terra e soprou em suas narinas, e ele foi feito alma vivente. Né? Então aí está a definição da doutrina do homem, né? Teologicamente falando, né? Agora, nós queremos mudar já de assunto e queremos falar sobre o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Como eu disse para os irmãos, nós vamos trazer o assunto com riqueza de detalhes. Então a aula vai ser, a meditação vai ser longa, né? Muito bem. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse tópico, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? É que Deus, né? Deus, a Bíblia diz que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Né? Uma coisa tão sublime, irmão, né? Não se afirma a respeito de nenhuma outra criatura. Porque há uma diferença muito grande entre o homem e as criaturas de Deus. Né? Somente o homem foi criado à semelhança de Deus, né? E é considerado como a coroa da criação. Né? Isso, lá no Salmo 8, no versículo 5, está escrito assim, irmão: contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Louvado seja Deus. Então, o homem, como imagem e semelhança de Deus, nós vimos que ele é a obra-prima da criação, né? Ele é a coroa da criação. Muito bem. Prosseguindo ainda nessa linha de raciocínio, eu quero falar que Deus pôs o homem, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Na nossa doutrina, o nosso pastor Jário Conentino, ele está nos ensinando, dando uma doutrina sistemática para nós sobre a nossa confissão de fé. E ele muito nos ensinou na última doutrina do ano, falando sobre Deus ter colocado a eternidade dentro do homem, né? E esse assunto, ele é pertinente a essa lição. Então Deus, ele colocou a eternidade dentro do coração do homem, né? O Deus, o Rei eterno, pôs a eternidade no coração do homem. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, né, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem. Quando diz que pôs o mundo no coração do homem, não é o mundo sistema decaído, né? Mas é o mundo no sentido de criação de Deus, né? O mundo criado por Deus, né? A obra da criação de Deus, né? Ele colocou, aí prossegue, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Aí está, Deus colocou dentro do homem, né, uma eternidade do princípio ao fim nele. Não é isso? Então nós sabemos, eu vou ler o texto, porque eu não quero assim botar um assunto na frente do outro, né? Porque a gente fica sempre tentado a adiantar o assunto, né? Mas aí nós entendemos aí que Deus colocou a eternidade dentro do homem. A Bíblia diz, né, irmão? A Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então saiu o espírito de vida da parte de Deus, né? E entrou dentro do homem, e ele tornou-se o quê? Alma vivente. Assim, irmão, somos sua geração. Então nós fomos gerados por Deus, nós somos sua geração. Lá em Atos capítulo 17, versículo 28, está assim: porque nele vivemos, ou seja, em Deus vivemos, nos movemos, existimos, que coisa tremenda, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então nós nos movemos porque estamos vivos, porque dentro da gente tem um espírito de vida e uma alma, e o corpo está vivo, então se move, mas tudo isso procede de Deus.
né? Nos movemos e existimos porque somos geração de Deus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, né? Todo homem é, portanto, meus amados, portador da eternidade dentro de si. Deus colocou, né, uma vida de eternidade dentro do homem. A sua alma não pode morrer. É muito importante nós termos esse entendimento. A alma do homem não pode morrer. Vamos ver isso. Em Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E o seu espírito, o espírito humano, o espírito do homem, o espírito de vida, ele é incorruptível. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 4 diz assim: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Glória seja dada o nome de Jesus, né? Olha, irmão, somente o corpo do homem é mortal, e ainda assim será ressuscitado um dia. O Senhor o ressuscitará, né? Em João, no capítulo 5, no versículo 28 e 29, está escrito assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Glória a Deus, né? O versículo 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, a alma do homem é imortal, o espírito do homem é imortal, o corpo é mortal, porém um dia será ressuscitado. Coisa maravilhosa, né? Muito bem, prosseguindo agora, vamos falar sobre que Deus ele criou o homem com alma e espírito. O homem interior, ele foi criado, né, de alma e espírito. Deus, que é espírito, conforme João 4 e 24 está escrito assim: Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, como Deus é espírito, ele colocou um espírito de vida eterna dentro do homem, né? E criou o homem com uma parte espiritual, isto é, com alma e espírito. Isso é muito importante. Essa parte espiritual é invisível, imaterial, conhecida como o homem interior. Coisa maravilhosa, né? E habita no corpo, que é o homem exterior. Vamos ver isso. Confira aqui, 2 Coríntios, aliás, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo, envelheça, adoeça e morra, né? Se corrompa. O interior, ou seja, a alma e o espírito, contudo, se renova de dia em dia. Glória a Deus, né? Coisa maravilhosa, né, irmão? Meditar na palavra de Deus, né? O homem é um ser tríplice, né? Nós podemos também dizer que é tricotômico, né? Um ser tríplice. Deus, que é trino, criou o homem como um ser tríplice, isto é, composto de corpo, alma e espírito, né? O Deus trino, isto é, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, imprimiu sua semelhança na formação do homem. Coisa maravilhosa, louvado seja Deus, né? Também Jesus, quando se fez homem, recebeu um corpo. Veja aí, isso aqui é a prova que o Senhor Jesus Cristo, ele era 100% homem. Os irmãos sabem que quando o Senhor Jesus Cristo, ele foi gerado no ventre de Maria, ele também era um homem tríplice. Ele tinha o espírito humano, tinha um corpo humano e tinha uma alma humana. Vamos ver isso, o corpo humano de Cristo, né? É isso, Hebreus capítulo 10, versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Então, o corpo de Cristo, ele foi preparado pelo Espírito Santo no ventre de Maria para a finalidade da cruz, né? Coisa maravilhosa. Uma alma. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma alma humana,
né? E essa alma de Cristo humano aqui é apresentada como sendo o seu sangue, né? Muito bem, porque isto, Mateus capítulo 26 e o versículo 38, né? Que é o que dá vida ao corpo, aqui nesse particular aqui, é a alma representada como sangue, né? Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, né? Muito bem. E também tinha um espírito, né? Que desse espírito aqui que eu estou falando, não é o Espírito Santo em Cristo, mas é o espírito do homem Jesus, do homem que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, mas que nasceu encarnado, não é isso, irmão? Um corpo de carne. Lucas capítulo 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Logo, não era o Espírito Santo, era o espírito de vida dele como homem, porque Cristo verdadeiramente morreu na cruz como homem, né? E havendo dito isto, expirou, ou seja, morreu. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, né? Interessante é que a Bíblia, irmão, fala muitas dessas três partes do Senhor, né? Lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, né? Traz essa divisão, né? De uma maneira apresentada para nós, que nós devemos cuidar e santificar, irmão. Isso é uma coisa muito maravilhosa, né? Ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, aqui espírito humano, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Vamos prosseguindo. Já falamos aqui sobre o homem, né? Corpo, alma e espírito, né? O ser tríplice. Agora vamos falar sobre o homem, né? Que ele é um ser moral. O homem, ele é um ser moral. Além dele ser composto por corpo, alma e espírito, né? Ele é um ser moral, né? Deus, né? A fonte da verdadeira moral. A verdadeira moral. A moral sem hipocrisia, né? A moral sem fingimento. A moral santa, a moral da verdade está com Deus, né? Criou o homem com sentimento moral. A palavra de Deus afirma, ele afirma: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ou seja, podendo refletir e chegar à conclusão do certo e do errado. Gênesis 3 e 22, né? Deus colocou essa essência dentro do espírito humano, em uma área que é o marco notável do Criador. Isso é uma revelação da parte de Deus para nós, né? E aonde é que fica, né? Aonde é que fica esse sentimento, esse entendimento, essa compreensão da moral? Ela fica na consciência, né? Ela fica ali dentro da nossa consciência, né? Romanos capítulo 2, versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Coração aqui tem o sentido mais de seus espíritos, irmãos. Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo, né? Ela é ela, ou seja, é a consciência, né? É ela que declara incontestavelmente o veredito sobre a maneira que o homem deve agir. Então, é a consciência da gente que vai, né, fazer justamente isso, né? Ela vai nos acusar ou vai nos inocentar, não é verdade? Mais adiante nós nos aprofundaremos só um pouco mais sobre esse assunto. E nós queremos trazer agora para os irmãos que Deus criou o homem um ser inteligente. Ele criou o homem dotado de moral e também dotado de inteligência. O Deus de entendimento infinito criou o homem, um ser inteligente, com condições de cooperar, né, com o seu Criador. Assim o homem cooperou com Deus já no jardim do Éden, né? Lá em Gênesis, conforme nós lemos no capítulo 2 e no versículo 19, está escrito assim, amados: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo,
toda a ave dos céus os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Né? Então aqui o homem já começa agora a cooperar, né? a participar, a trabalhar na obra da criação. Né? Deus ainda quer que sejamos os seus cooperadores. Né? Vamos ver como podemos cooperar com o Senhor nos dias de hoje, para finalizar esse tópico já trazendo um ensino prático. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, né, amados? Graças a Deus, né? E para concluir esse tópico 2 do nosso esboço aqui, nossa meditação, né? Deus criou o homem com livre-arbítrio, né, irmãos? Isso é um ponto muito importante, às vezes polêmico, mas é muito importante fechar essa doutrina do homem, né, fechar esse tópico com esse entendimento. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Deus que criou o mundo conforme a sua vontade, ou seja, com o seu arbítrio. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, assim: digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Glória seja dada no nome do Senhor para sempre. Louvado e adorado seja o Senhor. Né? Também criou o homem com livre-arbítrio. Assim o homem possui liberdade de escolha. E, inclusive, meus amados, uma coisa muito séria é que o homem pode escolher obedecer ou não obedecer. Vamos ver o que disse Moisés para o povo de Israel em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Moisés deu a ele o quê? Uma oportunidade de escolha. Né? E o Senhor Jesus Cristo, ele revelou para Marta o arbítrio de Maria, que ela escolheu estar com Cristo. Né? Lucas capítulo 10, versículo 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Foi uma escolha dela ficar sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra. Né? Graças a Deus por esse entendimento piedoso cristão que o Senhor traz aos nossos corações. Né? Agora, o próximo tópico, nós queremos falar, né? O homem é composto de corpo, alma e espírito. Queremos trazer agora mais detalhado, mais aprofundado sobre esse assunto para os irmãos. Né? Em cima nós demos umas definições e agora nós queremos nos aprofundar um pouco mais. Né? O que é o homem? Né? Não lembra que eu disse que ia me aprofundar um pouco mais nessa pergunta? Que quando nós fomos trazer a introdução da lição e também a definição da doutrina do homem, né, tinha esta pergunta, né? O que é o homem? Né? Então aqui nós vamos agora nos aprofundar sobre este assunto, né, com mais detalhe. Né? O que é o homem? Né? O que é o homem? Né? Essa pergunta, o salmista, essa pergunta, irmão, do salmista, ela tem sido alvo de muitas pesquisas através dos séculos e dos tempos, da parte dos filósofos, cientistas, teólogos e outros estudiosos. Né? Quando o rei Davi meditou sobre esse problema, irmão, disse no Salmo 139 e no versículo 14, ele assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Louvado seja o nome de Jesus. O salmista, ele louvou a Deus e com esse sentido, com essa sintonia de música, ele expressou justamente esse sentimento dele em relação ao homem e a Deus, em relação à criação do homem, em relação à criação de Deus, perdão, irmão, a criação de Deus em relação ao homem. Né? É realmente um assunto interessante, né, irmão? Esse estudo. Né? Nós podemos definir, irmão, e subdividir, né, esse assunto de várias maneiras. Né? Alguns teólogos, né, eles trazem uma tipologia, né?
assim como como o tabernáculo no deserto era dividido em 3 partes, também o homem, né? Também o homem tem 3 partes também. O pátio do tabernáculo representa a parte externa, visível do homem, ou seja, o seu corpo, né? O lugar santo, que não se podia ver de fora, representa a alma do homem, né? E o lugar santíssimo representa o espírito do homem, né? Essa compreensão, né, nos leva a entender, né, que a Bíblia ela subdivide o homem em 2 partes: o homem exterior, que é o corpo, e o homem interior, que é formado de alma e espírito, né? Isso é uma coisa que precisa realmente a gente ter muito cuidado com isso. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, né? Efésios capítulo 3, versículo 16, né? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, né? Pelo seu Espírito, né? No homem interior. Então, em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 16, nós vemos que o homem exterior, ele pode até se corromper, mas o homem interior se renova de dia em dia. Mas em Efésios, no capítulo 3 e no versículo 16, né, nos apresenta, né, que pelo Espírito, no seu Espírito, no homem interior, né, nós podemos ver a glória de Deus em nós nesse sentido, né? Muito bem. A parte exterior do homem é visível e mortal, quanto a parte interior é imaterial, invisível e imortal. Coisa gloriosa essa palavra, né, irmãos? Muito bem. O corpo do homem, né? O corpo. Vamos falar agora especificamente sobre o corpo do homem, né? O corpo do homem foi formado por Deus do pó da terra, como muito bem já falamos para os irmãos aqui em Gênesis 2 e 7, né? Isto é, da mesma terra que temos hoje sob nossos pés. Esse mesmo barro, essa mesma terra que pisamos, né? Foi a terra que o Senhor Deus usou para nos fazer, né? Através de análise química, sabemos que o corpo humano consiste de vários compostos, como ferro, glicose, sal, carbono, iodo, fósforo, etc. Vários compostos, né, irmão? Muito bem. Né? O valor real do corpo está em sua alta finalidade de ser a morada da alma e do espírito do homem, né? Vamos ler essa referência em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Se referia aqui, que o apóstolo se referindo ao seu corpo, né? Como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. A Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus revelou para o apóstolo Pedro que ele morreria, que ele deixaria este tabernáculo. Então ele, sabendo que morreria por amor a Cristo, e o Senhor já tinha revelado para ele, no versículo 15, ele diz que faria de tudo para que a gente tivesse lembrança das coisas da doutrina que ele ensinou, né? Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, do ensino, da doutrina, da piedade, do amor, do perdão, do arrependimento, né? De tudo quanto o apóstolo Pedro, ele muito se esforçou para nos ensinar, né, irmão? Muito bem. E agora vamos falar sobre a alma. Vamos dar um detalhe agora, um detalhamento sobre a alma, né, irmão? A alma do homem, né? A alma, né, junto com o espírito, forma o homem interior. Os irmãos prestem bem atenção para depois não ficar confundido, né? Junto com o espírito, forma o homem interior, a parte imaterial de todo ser humano. Embora a alma e o espírito estejam inseparavelmente unidas, veja bem, tanto dentro como fora do corpo, existe uma diferença entre eles.
Isso é muito sério, né? Muita gente não consegue nem encontrar essa diferença, não é verdade? A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, né? Que penetra até a divisão da alma e do espírito. Não é isso? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Essa divisão só a palavra sabe aonde é que fica. Porém, existe uma diferença. Existe um ponto de separação, né? A alma é a parte que orienta a vida do corpo e estabelece o contato com o mundo em redor, né? Enquanto o espírito é a parte do homem que lhe oferece a possibilidade de um relacionamento com Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmão? A Bíblia diz: a minha alma tem sede de Deus. Salmo 42 e 2. A minha alma se alegra no Senhor. Salmo 35 e 9. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 20, né? É com a alma, irmão, que podemos amar a Deus. Em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, o Senhor Jesus deixa bem claro para nós. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Louvado seja Deus, né? Olha, a alma também, irmão, se sente aborrecida. Ela também se aborrece, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem coxo, nem cego, nem coxo entrará nesta cidade. Olha, irmão, tem aqui uma dificuldade de entendimento, mas eu não vou parar aqui para explicar essa dificuldade, porque o vídeo é muito longo, né? Mas na classe, se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos me perguntem, que eu explico quem são esses coxos, quem são esses aleijados que Davi se refere que a alma dele odeia. Não quer dizer que ele odeia as pessoas doentes e as pessoas enfermas, não. É outro assunto. Tem um assunto por trás, né, desse versículo. Tem todo um contexto por trás desse versículo para ser compreendido, tá certo, irmão? Então, ninguém se apresse a achar aqui que as pessoas enfermas estão sendo discriminadas, né? Muito bem. Ficando triste e amarga. A alma, ela pode ficar aborrecida, pode ficar triste também e amarga. Segundo Reis, capítulo 4 e o versículo 27, né? Chegando ela, pois, ao homem de Deus, né? Ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegando Geazi para retirá-la, disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste e amargurada, e o Senhor me encobriu e não me manifestou, né? Todos sabemos muito bem do que isso se trata. Apenas quero revelar aqui que a alma, ela pode sentir uma profunda tristeza e uma amargura, né? Concluindo já essa parte sobre a alma, queremos falar agora sobre o espírito do homem. Não é o Espírito Santo, é o espírito do homem que Deus soprou, o roache, o fôlego de vida que Deus soprou no homem, né? O espírito é a parte invisível do homem que, juntamente com a alma, compõe o homem interior. É aquela parte do homem que, como uma janela aberta para o céu. Eu achei isso muito bonito, irmão. Eu fiz questão de colocar esse texto porque é muito lindo, né? Uma janela aberta para o céu, né? Que lhe dá condições de sentir a realidade de Deus e da sua palavra. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 12, né? Eis que distingue o homem de qualquer outro ser. Só ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O espírito do homem é a sede das suas relações com Deus. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, conforme Provérbio 20 e 27. Glória seja dado o nome do Senhor para sempre, né? Por esse motivo, amado, a Bíblia muitas vezes
usa o coração. Essa palavra coração muitas vezes foi traduzida por coração, né? Ela é usada muitas vezes como sinônimo de espírito, né? Um exemplo disso nós temos em Atos, capítulo 4, versículo 32. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, ou seja, era o espírito da multidão, né, que creram em Deus, porque o espírito é quem capacita o homem de se relacionar com Deus. Logo, não foi o seu coração de carne que creu, mas o seu espírito, não é isso? Muito bem. E o que acontece com a pessoa não crente, então? Como é o estado do espírito de uma pessoa não crente? Né? O espírito de uma pessoa não crente, irmão, ele é apresentado na Bíblia como morto. É muito sério, né? É como morto, né? Isto é, separado de Deus. Vamos ver isso, né? Vamos ver isso. Lucas, capítulo 15, versículo 24 e 32. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O versículo 32. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este meu filho, teu irmão, estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se, né? Lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, no momento que a pessoa ele é convencido pelo Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça, não é isso? Ele é vivificado pelo perdão. O espírito dele nasce, ressuscita novamente. Louvado seja Deus, né? Ele é, irmão, é dominado, o espírito do homem não crente é dominado pelos seus pecados e concupiscências, ou seja, desejo incontrolável de pecar, né? Em Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16, assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminadas. O versículo 16: confessam que conhecem a Deus, mas negam-nos com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra, não é isso? Então ele está ali morto, né? Sem a possibilidade de ver a glória de Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, né? O espírito do homem no processo da salvação. E agora, o homem não crente está com o seu espírito morto. Mas como se dá o processo da salvação que este espírito ele é vivificado, né? Vejam bem, irmão, é o seguinte: na salvação, o espírito do homem é vivificado. Glória seja dada o nome de Jesus para sempre, né? Efésios capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Glória a Deus. Pela graça sois salvos, né, irmão? Muito bem. Um despertamento começará no seu interior, quando o Espírito Santo convencer do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus, conforme João, capítulo 16, versículo de 8 a 10, que está escrito assim, ó: e quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 9: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Louvado seja o nome de Jesus, né? Quando o homem aceita Jesus como Salvador, recebe a vida eterna, conforme está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmão,
o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme Romanos 8,16, né? E tem ainda uma novidade de vida, segundo os Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome de Jesus, né? Até agora, meus amados e muito queridos irmãos, nós aprendemos sobre o homem ser composto de corpo, alma e espírito, né? Entendemos, compreendemos quem é o homem, entendemos o que é o corpo do homem, entendemos o que é a alma do homem, entendemos o que é o espírito do homem, e agora nós vamos finalizar esse tópico nessa meditação, entendendo o que é a consciência do homem, né? A consciência do homem. O que é a consciência do homem? Né? Isso, uma das faculdades mais importantes do espírito humano é a consciência. Romanos capítulo 2, versículo de 15 a 16, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, ou seja, em seus espíritos, né? Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Versículo 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Muito bem, que é uma janela, irmão. É uma janela, né? Muito bem, que existe no homem, pela qual Deus, né? Eu gostei muito dessa fala do pastor Eurico Bergstein. Ele disse que a consciência, ela é como se fosse uma janela existente no homem, né? Pela qual Deus olha para o seu interior. Glória a Deus, né? A consciência, irmão, ela está sempre como se fosse um espia, espiando o que está acontecendo dentro de nós mesmos, só que isso está dentro de nós, né? É um espia de Deus que persegue o homem quando ele peca, mas que ele fala com voz elogiosa quando faz o bem. Então, quando nós fazemos o bem, a consciência faz com que nós nos sentimos bem. Quando nós fazemos o mal, a consciência faz com que nós sentimos mal. Então, a consciência, ela está dentro de nós, né, agindo como um controle, né? E isso é Deus que colocou isso dentro da gente. Louvado seja o nome de Deus. Isso é dentro da humanidade, dentro de todos os homens. Louvado seja Deus, né? Muito bem. Concluindo esse tópico, nós queremos agora falar sobre a criação dos céus e da terra. E quero dar início fazendo uma introdução com duas falas do pastor Claudionor de Andrade, né, no seu livro Estudo sobre Gênesis, né? Diz assim, o pastor diz assim, ele faz uma pergunta, né? Antes de Deus fazer a terra, ele diz assim, o que Deus fazia no princípio? Esse tempo, antes do princípio, o que é que Deus estava fazendo? Né? Então, veja bem, né? Porque assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, assim, mas antes do princípio, o que é que Deus fazia? O que é que Deus estava fazendo? Né? O pastor Claudionor de Andrade diz o seguinte, antes de Deus fazer a terra, ele criou o tempo. Era isso que ele estava fazendo. Ele criou o tempo, o espaço e a sua própria morada. Deus, porém, é o que é. Ele não está sujeito a qualquer sucessão de dia ou século. O presente, passado e futuro são-lhe a mesma coisa. Logo, somente o eterno poderia criar o tempo. Glória a Deus, né, meus amados? O Criador não se acha limitado, quer pelo tempo, quer pelo espaço. A criação, sim, até mesmo os anjos acham-se condicionados temporal ao tempo e ao espaço, né? Pois não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Essa é uma das falas do nosso pastor na sua obra, que eu achei uma elucidação
Muito interessante nessa colocação, né? E Deus, irmão, ele criou, né, com inigualável sabedoria. Deus criou as coisas com uma sabedoria muito grande, né? A terra informe. A terra informe. Tem outra explicação do nosso pastor, sem nenhuma especulação teológica, apenas explicação bíblica, né? Ele diz o seguinte: a terra informe. Ainda no princípio, Deus criou a terra e pô-la exatamente naquela coordenada especial onde se encontra até o dia de hoje. Por que o nosso pastor está falando isso? Porque os cientistas, os astrônomos, dizem que a Terra ela está justamente localizada, né, no ponto vital, né, em um ponto onde só pode existir vida ali. Nenhum planeta. Se a Terra tiver alguns milhões de quilômetros para frente, a gente morre. Se ela tiver alguns milhões de quilômetros para trás, a gente morre. Ela tem que estar naquele lugar preciso que Deus colocou ela ali desde o princípio, né? Veja bem, o nosso planeta, irmão, já delimitado pelo tempo, pelo espaço, ainda era vazio e não possuía a forma atual, né? Isso, a forma atual. O autor sagrado, ou seja, o escritor, né, que escreveu Gênesis, o autor sagrado, né, assim descreve em Gênesis 1 e 2, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que era a terra nesse longínquo princípio? Ou seja, lá no princípio de tudo, né? Era um todo disforme, coberta pelas águas que escondiam um grande abismo. É isso que esse versículo revela, né? Por essa razão, fazia-se necessário a presença do Espírito Santo que pairava por sobre as águas, dava sustentação gravitacional, né, ao nosso planeta, pois o Sol, a Lua e os demais corpos do sistema solar ainda não haviam sido criados para manter a gravidade naquele quadrante específico do espaço. Glória a Deus, né? Então, como não tinha Lua, não tinha o Sol, não tinha os planetas, não tinha a galáxia, não tinha o sistema solar, né? Não tinha como haver gravidade, então a Terra era informe, um grande abismo, cheia de água, mas o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas, trazendo sustentação para o nosso planeta não sair da coordenada que Deus tinha colocado ele, porque Deus ainda ia criar o Sol, Deus ainda ia criar a Lua, Deus ainda ia criar as estrelas, Deus ainda ia criar todos os planetas, ainda ia criar toda a vida vegetal, toda a vida animal e ainda ia criar o homem. Glória seja dada ao nome de Jesus. Coisa maravilhosa, né, meus amados irmãos? Esse ensino da parte de Deus para nós, né? Muito bem. Deus criou, irmão, todas as coisas nos céus e na terra. O profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e é inescrutável o seu entendimento, conforme Gênesis 1 e 1. Num princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, como Deus criou, irmão, os céus e a terra? O verbo criar, segundo a Bíblia pentecostal que nós pesquisamos, né? O verbo criar, né, bará, é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar, né? Quando se usa bará, fazer, criar, né, do nada, somente pode se atribuir esse verbo na ação quando é Deus que está agindo, irmão, né? Exclusivamente, né, em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Entendemos que em algum momento Deus criou a matéria e a substância que antes nunca existiu, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 3. O método que Deus, irmão, usou na criação foi a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus.
foi o poder da sua palavra, pois ele criou as coisas no poder, e disse Deus, no capítulo 1, versículo 3 e 9, vários versículos, e disse Deus. Ele usou o poder da sua palavra para criar todas as coisas, né? Haja, né? Criar, bará, do nada. Deus fez a substância existir do nada, irmão. Com o poder da sua palavra. Pelo poder de sua palavra, ele formou todas as coisas. Ao falar, tudo passou a existir. Que antes de sua palavra criadora não existia. Os irmãos podem ler isso em Salmo 33, versículo 9. Aliás, versículos 6 e 9, né? Vamos agora continuar nos aprofundando sobre a criação, cumprindo todos os objetivos da nossa lição, né? A criação dos céus, né? A criação dos céus. Quando se fala de criação dos céus, é inevitável falar sobre a criação de quê? Dos anjos. Não é isso? Então vamos fechar aqui a criação dos céus agora, né? Muito bem. Os anjos, irmão, são seres criados e não gerados. É importantíssimo, né? Fala isso, que os anjos eles são criados e não gerados. Mas a forma que Deus criou o anjo também é muito parecida com a forma que Deus criou o homem. Porém, o homem Deus criou de uma forma mais especial, mais particular, né? Mas ele deu um toque diferenciado no homem. Vamos ver. Os anjos são criados e não gerados. Deus criou cada anjo individualmente. Quando Daniel, por volta do ano 534, menciona o número dos anjos que ele presenciou em uma visão, disse que eram milhares de milhares, milhões de milhões. Daniel, capítulo 7, versículo 10. E quando o apóstolo João, mais de 500 anos depois, contemplou os anjos em uma visão, revelou o número deles também como milhões de milhões, milhares de milhares. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, né? O pastor Claudionor de Andrade, irmão, ele diz assim, ó: o Senhor chama os anjos à existência. Assim, o salmista descreve a ação divina. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Os anjos também foram criados, irmão. O Salmo 33, no versículo 6, diz que Deus criou os anjos pelo sopro da sua boca, pelo ruach da sua boca também, né? Por isso que eles são seres espirituais, né? Porém incorpóreo, eles não têm corpo, não é isso? Mas a criação do ser humano foi diferente. Louvado seja Deus. Os seres angelicais também foram criados pelo sopro divino, ruach, exatamente como o Senhor procederia com o homem. Gênesis capítulo 2 e versículo 7. O Criador, pois, dedicou especial atenção às suas criaturas racionais, a nós. Chamou-as à vida de maneira única e personalizada. Preste atenção nisso, irmão. Cada anjo é um anjo. Cada homem é um homem. Semelhantes eles são, né? Mas não são iguais. Isso é muito importante, essa ressalva em relação à criação dos anjos, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. Chegamos agora já no último tópico da nossa meditação na lição, né? A missão e a tarefa do homem. Para concluir a nossa meditação na lição do próximo domingo, né? A missão e a tarefa do homem, né? Vamos lá. Primeira coisa, o homem, irmão, ele está aqui para glorificar a Deus. Deus criou o céu, a terra, para receber a glória que lhes são devidas. Pois até de todos os elementos criados, Deus espera receber louvor. Glória seja dado o nome de Jesus. Vamos ler, né, irmão, o Salmo 98, o versículo 7, o 8 e também o versículo 4, diz assim: brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Versículo 8: os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas,
Versículo 4. Glória a Deus. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Glória a Deus. Deus criou o ser humano, irmão, dotado de raciocínio, emoção, vontade, irmão, para se relacionar com Ele de forma espontânea, né? E servir-lhe com fé, lealdade, gratidão, glorificar o seu nome, viver em gratidão e santidade. Glória a Deus. O Isaías, no capítulo 60, no versículo 1, irmão, está escrito assim: e todos os do teu povo serão justos, para sempre habitarão a terra, serão renovos sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Perdão, serão renovos por mim, plantados plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Essa é a finalidade do homem aqui na terra, né? E ele servir ao Senhor, né, irmãos? E nós vamos prosseguir, né? Nós poderíamos ainda citar aqui Isaías capítulo 61, versículo de 1 a 3, para completar esse raciocínio, né? Mas nós queremos agora também mostrar que um outro objetivo que Deus criou o homem foi para que ele se propagasse, procriasse, se multiplicasse, os genes humanos na terra, né, irmão? O homem e a mulher receberam de Deus o encargo de serem frutíferos, pois foram criados para formar famílias, lares, e nos revela a nossa grande responsabilidade com os nossos filhos e com as nossas famílias. O Senhor cobra que tenhamos em nossos lares paz, tranquilidades, hinos espirituais, cântico e comunhão. Vamos ver isso em Efésios capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Glória a Deus. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Essa é a postura temente e amorosa que deve existir dentro do lar cristão, né, irmãos? Muito bem. E ainda, Deus ainda entregou ao homem o encargo de ser o quê? O administrador da terra, né? Ele, para ser o administrador da terra, eu dediquei 2 subtópicos a esse assunto. O primeiro foi: Deus espera que administremos a terra e lhe dedicássemos todas as coisas da terra, de modo a glorificar-lhe, né? Então, como nós vamos administrar as coisas para Deus, isso tem que glorificar a Deus. Salmo 8, versículo de 6 a 8. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Vocês não estão lembrados que quando Deus formou todas as coisas, chamou Adão e botou ele para dominar sobre os animais e botar o nome nos animais, né? As aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 7 a 9, assim: tu o fizeste um pouco menor do que uns anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe não vemos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas, né? Glória a Deus. Vemos, porém, coroado de glória, de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão
da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Então aqui revela, né, que o homem, né, ele foi colocado para administrar a terra. Mas como nós bem sabemos, o homem ele fracassou nessa missão. O homem ele caiu nessa missão. O inimigo ele enganou o homem. E foi necessário que o Senhor enviasse o Senhor Jesus Cristo como o homem perfeito. O primeiro Adão ele caiu. O primeiro Adão foi vencido pelo inimigo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele deu a vitória à humanidade ali na cruz do Calvário, né, irmão? E restaurou novamente a força que o homem tinha perdido, que era o quê? A falta de comunhão do homem com Deus. Mas agora o Senhor Jesus, ele faz essa ponte, né? Muito bem. Vamos ler. O governo, governar e administrar todo o planeta também, né? Deus entregou a terra para administrar o futuro da terra, irmão, passou a depender do homem. Porém, o pecado trouxe dor, sofrimento, ruína para toda a criação de Deus na terra. Vamos ler em Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 23. Veja o que foi que o pecado fez, não só com o homem, irmão. O pecado atingiu as plantas, atingiu os animais, atingiu o cosmos, atingiu o ar, atingiu a água, entendeu, irmão? Atingiu as pedras e atingiu o homem. O pecado, irmão, contaminou tudo. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 19 a 23. Olha o esclarecimento do apóstolo Paulo. Porque para mim tenho que por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 19. 18 esse, né? O 19. Porque a ardente expectação, presta atenção, da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, né? Agora, irmão, com o fracasso do homem, o Senhor Jesus, irmão, ele poderá restaurar, né? Ele vai restaurar todas as coisas, né? Ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. O Salmo, irmãos, né? O Salmo 102, o versículo 25 diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como um vestido. Como roupa as mudará e ficarão mudados. Aqui se tratando a respeito dos novos céus e nova terra, da restauração de todas as coisas, conforme Apocalipse 21:1, né, irmãos? Então, graças a Deus, quero finalizar a nossa meditação na lição, trazendo para os irmãos a conclusão com as palavras do pastor Claudionor de Andrade, que ele diz assim, na conclusão da lição, no último parágrafo da conclusão, diz assim: glória a Deus, aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória, trabalhar com humildade, como humildes e sábios obreiros, em sua grande e imensa vinha, né? Então, a Deus seja glória. Essas são as palavras do nosso pastor Claudionor de Andrade, que comentou esta lição, né? Fez esse comentário dessa lição, muito rica e muito maravilhosa. Vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor graciosamente tem nos concedido, Senhor, de trazermos esta meditação da Tua palavra, Senhor. Que todas as pessoas que assistirem esta aula, assistirem esta simples meditação, Senhor, que sejam confortados, que sejam edificados, que a sua fé aumente em Ti, que deposita em Ti, Senhor, toda a sua crença,
toda a sua confiança, Senhor, e te reconheça somente a Ti como Deus, Criador dos céus e da terra, que reconheça a Tua soberania, Senhor, sobre a natureza, a Tua soberania sobre a Tua obra, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Senhor, Pai querido, envia o Teu Filho amado para nos arrebatar, para nos transformar em glória, Senhor, e nos levar para a eternidade e estarmos contigo, aprendendo eternamente de Ti. Pai Santo, abençoa todas as escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Alagoas, bem, Senhor, como também nos demais estados e fora do país. Abençoa, Senhor, Pai querido e amado, todas as escolas bíblicas aqui no estado, nas cidades do interior, nos sítios, Senhor, nas vilas, nos bairros afastados, Senhor. Visita cada escola, Senhor. Fala com o Teu povo, cura as enfermidades pelo poder do ensino da Tua palavra. Batiza com o Espírito Santo pelo poder da Tua palavra. Senhor, restaure as vidas, renove, salve, glorifica o Teu nome, Senhor. Abençoa o nosso pastor José Olisvaldo Nunes de Lima, Senhor. Abençoa grandemente o ministério do Teu Filho. Continua usando o Teu servo, Senhor, como um instrumento para nos trazer revelações da Tua palavra. Abençoa o nosso pastor Jairo Clementino. Abençoa, Senhor, todo o nosso ministério aqui em nossa congregação. Pai Santo e amado, abençoa a nossa escola bíblica. Convida todos os Teus filhos para que todos se façam presentes no próximo domingo, Senhor. Para que a Tua casa possa estar cheia, para que os Teus filhos possam ser confortados, consolados, exortados no ensino da Tua santa palavra, Senhor, e o Senhor venha se fazer presente. Espírito Santo de Deus, tudo te pedindo, crendo sem duvidar, Senhor, no Teu agir, em nome de Jesus. Nos dê um trimestre de bênção, Senhor. Aviva a Tua obra de ensino, derrama do Teu Espírito Santo nas classes. Queremos ver Teus professores falando línguas estranhas, queremos ver o Teu povo chorando na Tua presença, queremos ver, Senhor, transformação de vida. Queremos ver, Senhor, a Tua palavra fazendo mudança de atitude na vida dos Teus filhos. Queremos ver, Senhor, a Tua palavra santificando. Queremos ver, Senhor, a Tua palavra lavando. Queremos ver a Tua palavra transformando, Senhor, as atitudes, transformando, Senhor, os Teus filhos, porque a Tua palavra, Senhor, é a verdade. A Tua palavra, Senhor, é a vida. A Tua palavra, Senhor, é o pão que alimenta a alma. A Tua palavra, Senhor, tem o poder de mudar o destino de uma vida. A Tua palavra, Senhor, tem o poder de mudar o destino de um jovem, de uma jovem, de uma família, Senhor, de um bairro, de uma cidade e de uma nação, porque Tua palavra, Deus, é poderosa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, por esta meditação na santa e bendita palavra de Deus, né? Não deixe, não fique em casa. Meus queridos irmãos, no próximo domingo, 9 horas da manhã, os irmãos não fiquem em casa. Os jovens, né? Os anciãos, os obreiros, todos os irmãos vão para a escola bíblica, irmão, meditar e aprender do Senhor Jesus. Ser confortado, consolado, edificado, curado, transformado, mudado pelo poder desta palavra. Deus te abençoe, te dê um fim de semana maravilhoso, de paz e de prosperidade espiritual e material na presença de Deus. E você, meu amigo, que não é crente, em nome de Jesus eu deixo esse convite para você. Vá nos visitar. Visite domingo de manhã uma escola bíblica dominical. Saia de sua casa, pegue sua família e seja essa a sua primeira atitude de adoração. Vá para a escola bíblica, ouvir o ensino da palavra de Deus, que você não vai se arrepender. Vá para o nosso culto à noite, domingo à noite, a partir das 18 horas, temos um grande culto e você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe o teu lar e seja contigo em todos os teus caminhos. E o Espírito Santo toque no seu coração, né? Que a graça do Evangelho seja revelada no seu coração. O Espírito Santo te convença do pecado. O Espírito Santo te convença do juízo. O Espírito Santo te convença da justiça, para que você tema a Deus, entregue sua vida para Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Um forte abraço e que Deus continue abençoando
poderosamente. Glória a Deus, glória a Deus.